Olá, voltamos então para a nossa aula 3. A gente já viu quem foi a Maria da Penha, como foi a estruturação da lei. A gente viu na aula 2 formas de violência contra a mulher e como acontece o ciclo de violência. E agora a gente vai ver as medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha. Quando uma mulher está passando por uma situação de violência, ela tem a possibilidade de pedir para o Poder Judiciário uma medida protetiva, ou mais de uma medida protetiva. A lei tem uma lista de medidas que vem com o intuito de proteger essa mulher, de auxiliar essa mulher a romper com esse ciclo de violência. Muita gente pensa que a medida protetiva é o afastamento do agressor do lar. E essa é uma das formas de medidas, mas não é a única. Existem outras formas de medida protetiva e é importante a gente conhecer cada uma delas. A lei vai dividir as medidas protetivas em 3 espécies. Medidas protetivas que obrigam o agressor. Então, medidas voltadas a ações, proibição de ações que o autor da violência ele não deve cometer a partir daquela ordem judicial. A gente vai ter medidas protetivas de assistência à vítima. Então, medidas voltadas para a proteção dessa mulher e do seu núcleo familiar, dos seus filhos, da sua família, que eventualmente também podem estar sendo ameaçados ou passando por situações de violência. E existe uma terceira espécie de medida protetiva, que são as medidas protetivas de proteção ao patrimônio dessa mulher. Lembra que a gente falou que existe a violência patrimonial? Pensando nisso, a lei também prevê medidas de proteção ao patrimônio e a gente vai ver detalhadamente cada uma delas. Medidas que obrigam o agressor. São medidas, então, que impõem uma determinada conduta ou proíbem condutas para esse autor de violência. A gente vai ter a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Então, considerando que esse autor de violência, ele pode eventualmente ter uma arma legalizada dentro da sua casa, essa mulher ela pode pedir a suspensão do seu porte ou da sua posse de armas. Afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Então, que ele saia da casa. Se eles vivem dentro de uma mesma casa, o juiz vai dar uma ordem para que ele saia daquele local, vá para uma outra casa, para que a violência não aconteça mais. Proibição de determinadas condutas, por exemplo, a aproximação da ofendida dos seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Geralmente, o juiz vai fixar um limite entre 250 e 300 metros de distância. Se esse autor ele passar desse período, dessa metragem, ele já descumpriu essa medida e ele pode ser preso por conta disso. Proibição de contato com a ofendida, com seus familiares e com as testemunhas por qualquer meio de comunicação. Por vezes, a medida de afastamento ela não é suficiente, porque esse autor ele continua ali ameaçando e assediando essa mulher ou a sua família ou as testemunhas desse processo. Então, a medida também proíbe qualquer forma de comunicação. Proibição de frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, proibição de ir até um lugar onde essa vítima geralmente frequente, por exemplo, uma igreja ou o seu espaço de trabalho, que ele não possa ir até lá. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, então possibilidade de restringir o direito de visitação dos filhos, se isso estiver oferecendo algum risco, tanto para a mulher quanto para as crianças. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Isso é uma medida muito importante. Muitas mulheres dependem economicamente dos seus parceiros, que é o autor de violência. E aí, para ela, pedir uma medida protetiva de afastamento dele do lar vai gerar uma situação de fome. Ela depende economicamente dele. Se ele não está lá, ela não vai ter como sobreviver. Então, o juiz, já no momento da medida, ele pode determinar a fixação de uma pensão. A partir daquele momento, ele se afasta do lar e ele tem a obrigação de pagar alimentos de forma imediata. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e de reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. Essas 2 medidas elas foram colocadas recentemente na Lei Maria da Penha, elas foram acrescentadas e elas são muito importantes,
Porque se a gente pensar em situações de violência, nesse ciclo de violência que ele se repete, esse agressor ele também vai precisar de um atendimento, ele vai precisar de um cuidado com ele para que ele possa repensar suas atitudes e não venha praticar isso de novo dentro daquele núcleo ou de um outro núcleo familiar. Então, pensar em possibilidades de grupos de apoio, de reeducação, acompanhamento psicológico para o agressor é uma solução importante, uma alternativa importante para a gente prevenir novas situações de violência. Medidas protetivas que vêm para dar assistência à ofendida. Então, a mulher que está passando por essa situação, ela também precisa de um cuidado. E aí tem as medidas protetivas para ela. Encaminhar a ofendida e os seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Por vezes ela vai precisar reorganizar sua vida, reorganizar a vida da família dela. Se ela precisar sair da sua casa, ela vai precisar pensar na escola dos seus filhos, ela pode precisar se recolocar no mercado de trabalho. Então, o encaminhamento para programas de atendimento, ele é muito importante para auxiliar essa mulher nessa reorganização da vida. Determinar a recondução da ofendida e dos seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Pensa numa situação de violência, essa mulher sai de casa, fugida, ela foge da sua casa. Ela vai precisar de um acompanhamento para ela poder voltar, porque se aquele agressor ainda estiver lá, como é que ela vai fazer isso? Então, junto com a medida de afastamento, tem a medida de acompanhamento. Um policial acompanha essa mulher para ela voltar para a casa dela. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos seus direitos relativos aos bens, à guarda dos filhos e aos alimentos. Talvez você já tenha ouvido falar que eu falo que é uma lenda urbana, que é o abandono de lar. Se a mulher deixa o lar, ela estaria abandonando o lar e ela estaria perdendo seus direitos, tanto sobre os bens quanto sobre os filhos. Isso não é verdade. A mulher não perde os direitos por ela sair de uma situação de violência que está acontecendo na própria casa dela. Determinar a separação de corpos, então a possibilidade do juiz já determinar essa separação. Determinar a matrícula dos dependentes, dos filhos da ofendida, em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para uma outra instituição, independentemente da existência de vagas. Então, se essa mulher ela precisa mudar de casa, ela precisa ir para um outro espaço protegido porque ela está sendo ameaçada e os filhos também, existe uma medida protetiva que permite a troca da criança da escola, independente da existência de vaga. Então, rapidamente o juiz pode determinar isso e a criança vai ser transferida de uma escola para outra. Por último, a gente vai ter as medidas protetivas de proteção ao patrimônio, pensando nas hipóteses em que esse agressor ele vai dilapidando o patrimônio daquela família. Ele vai vendendo bens, ele proíbe o acesso, ele impede o acesso dessa mulher a determinados bens ou ao dinheiro. Então, restituição dos bens indevidamente subtraídos, proibição temporária para celebrar atos e outros contratos, venda, locação de propriedades, suspensão das procurações conferidas no nome da mulher, da vítima, para o seu agressor. A gente pensa que isso não acontece, mas acontece muito. Muitas vezes o agressor tem uma procuração no nome dela para ele poder agir da forma como ele quiser e o juiz pode determinar a suspensão dessa procuração. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial para prevenir eventuais danos materiais. Então, se ele está danificando esse patrimônio, o juiz pode obrigar que ele deposite um valor em juízo para evitar os prejuízos que ele já estaria causando. E em todas essas situações, o juiz deve determinar essa ordem e oficiar os cartórios de registro de imóveis, os cartórios de registro civil, para que eles tenham ciência dessa ordem e impeçam qualquer transação relacionada a esses bens. Na próxima aula, a gente vai falar, então, como solicitar essa medida e como ela é importante para a proteção das mulheres.